Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Renatão, chegou? Hoje eu peguei esse ensinamento e o Salmo e eu montei uma palestra que ela é muito diferente daquilo que eu já havia preparado nesses anos todos. Eu procurei seguir uma linha hoje. Vou falar de Meixo Sama, claro, mas vou falar quando ele fala dessa parte de destruição e construção, normalmente se fala muito de destruição de material, né? Mas a minha palestra hoje vai versar sobre algo diferente, sobre a quebra do nosso interior, a destruição do nosso ego, das nossas barreiras, vamos dizer assim. O ensinamento de hoje, bem como o Salmo, são de grande profundidade dentro da atual realidade na qual vivemos. Quando Meixo Sama diz que dentro dos inúmeros dragões existem aqueles que dizem a minha missão é a destruição, por isso que estou me empenhando ao máximo para cumpri-la. Eles dizem destruição, mas não é no sentido do mal. Poder destruir no sentido de limpar. Destruir as coisas malignas e depois colocar as coisas tudo em ordem. Podemos ficar apenas imaginando sobre destruição material, casas, prédios, etc. Mas eu quero falar sobre a destruição de nossas paredes internas, sobre a quebra do nosso gato, do nosso ego, para nos tornarmos pessoas melhores na fé que cada um professa. Precisamos aprender a caminhar juntos e seguir as pegadas de nosso mestre Meixo Sama, como seus discípulos fizeram no início da obra divina, bem como os discípulos de Jesus também o fizeram em sua jornada, e assim como vários outros mestres religiosos. Sendo assim, nós, como servidores, podemos pensar como as pessoas nos veem. Será que as pessoas nos conhecem por andar e servir como Meixo Sama? Temos que ter em mente que podemos andar com ele, porque ele anda com a gente por onde formos. Infelizmente, nossa cegueira espiritual nos impede de enxergar e sentir a sua presença. Meixo Sama está sempre do nosso lado. Basta você chamá-lo, clamar por ele, momentos de sofrimento, de perigo e tudo mais. Quantas pessoas aqui eu já orientei que às vezes iam resolver uma situação aí fora e disse assim, na hora que você entrar na sala para resolver, fala, Meixo Sama, por favor, fica do meu lado. Ou Canon se manifesta, fica do meu lado. E tudo se resolvia e tudo se esclarecia. Quando ele fica receoso, quando você se acovarda, o mal toma conta. O mal toma conta. Então, se nós, seja qual momento for, até mesmo nos momentos de alegria, sabia? Meixo Sama, por favor, se faça presente. Porque muitas vezes é uma alegria disfarçada, falsa, mentirosa. Se ilude. É igual o bom dia que eu disse hoje. São miragens e você se ilude e cai como um pato. Né? É a falsa, não é verdadeira. Você quer se enganar. Você usa uma droga, né, para poder se iludir. Né? Quem tem depressão tem que tomar um quê? Um antidepressivo, não é? E não é toda hora? Passa, tem que tomar de novo. Senão você fica o quê? Você desaba, não é? Então, é uma droga para enganar também. Só que essa droga fica dentro da gente, no nosso mental. Não, tá tudo bem hoje. Nesse momento tá tudo bem. Amanhã o inferno volta tudo de novo. Então, temos que tomar muito cuidado com essas miragens que nós vivenciamos, que nós vivemos e às vezes nos iludimos demais com isso. Pessoas que nos enxergam no nosso dia a dia, no nosso servir, como eu coloco aqui, como é que elas nos veem? A maioria não conhece Meixo Sama. Não sabe que esse japonesinho aqui poderia ser um verdureiro, um pasteleiro, não é? Mas não é. É um cara que veio com um propósito. E ele nos escolheu para isso. Né? Ele nos escolheu para isso. Tem uma música chamada As Pegadas do Mestre, que é do Marcos Viana, que é lindíssima. É só tocada.
Mas nós também temos que fazer esforço máximo para quê? Para andar nas pegadas que Meixo Sama nos deixou, para não errar. Se eu fosse um cristão, por exemplo, eu deveria fazer o quê? Seguir as pegadas de Jesus. E seguir mesmo. Não é só quando me convém. Se eu sou um budista, a mesma coisa, e assim vai. Mas as pessoas não querem dar tudo de miguezão com Deus, ué. Não é? Vou dar uma de miguezão com Deus aqui, vou dar uma calibradinha aqui. Eu ando, tô seguindo o senhor aqui. Aí vem uma paradinha ali, porra, será que ele vai dar uma olhada? Ele tá olhando ali? Não, não tá não. Dou uma ali de miguezinho, eu vou ali, tomo um negocinho, faço uma bagacinha, eu volto, tô no eixo, tô no rumo. É sacanagem. Só que as pessoas pensam que Deus não enxerga isso. Pensam que Deus é besta, né? É uma grande e imensa ilusão achar que Deus se faz de besta pra gente. Sabe como nós agimos? Quem é pai já sabe, quem é pai e mãe já sabe, mas quem não é quando você passa a mão na cabeça do filho para dar não, faz de conta que eu não vi. Não é? Faz de conta que eu não vi para evitar o quê? Encrenca, briga, discussão. Quando você vai ver, você criou um monstro incontrolável e não tem mais como arrumar. Ué. Foi culpa tua pela tua omissão. E as pessoas pensam que Deus é assim com a gente. Não, vou deixar ele ali, coitadinho, sabe o que faz. Não, nós estamos aqui para cumprir uma missão. De início, um grande resgate. Depois, uma construção de algo que a gente nem imagina ainda. Os servidores do Mestre devem passar pelas fases de aprendizagem, experiências e provações necessárias para se tornarem verdadeiros discípulos. Da busca da sabedoria celestial, do despertar da alma pela luz reveladora das verdades eternas, do defensor da verdade divina junto aos seres em evolução, do enfrentamento da dor e incompreensão alheia para tornar-se peregrino da experiência, da luta íntima do bem contra o mal para superar as provações, resistindo às tentações, e do serviço edificante na prática do bem em harmonia com a vontade de Deus. Importante lembrar também que em todas as fases, Meixo Sama sempre coloca à disposição do servidor, os seus ensinamentos divinos, pois nunca o deixa desamparados para a aquisição de conhecimento espiritual. Todas as vezes que você está passando por um perrengue, o alimento está ali. É só ler, procurar uma resposta, e ele vai te dar. A maioria quebra a cabeça, porque não tem espírito de busca, de abrir um livro de ensinamento e perguntar, Meixo Sama, me responda. Onde que muitas pessoas cometem graves equívocos na sua vida? Quando cai na mão das raposas espirituais. Que raposas são essas? Vidente, cartomante, uns médiozinhos mequetrefe que acham que incorpora e não incorpora bodega nenhuma, contando historinha. Isso é ensinamento do Meixo Sama, não sei o que estou inventando. De início, vai falar o que você quer ouvir. Depois você fica nas mãos deles. E você se lasca. Né, dona Alice? Se dá até a alma. Não, porque ele sempre acertou, sempre acertou. Vai indo, vai indo. Aí chegar uma hora que você não tem mais como voltar. Eu vi muito isso na África. Só que lá não é como aqui. Lá o chicote estala. Né? Então, infelizmente, as pessoas caem nessas miragens espirituais e só se lascam. Por quê? Porque todo mundo quer um atalho para a felicidade. E não existe atalho para a felicidade. Você só vai alcançar esse nível de felicidade quando você estiver limpo. Quando dentro do seu coração não tiver brechas. Não haver mais brechas, para quê? Para que o mal tome posse de você. Enquanto tiver uma brechinha que o mal fala assim, ih, tem uma feridinha ali, vou ali. E aí, mete o pau, desce a lenha, xinga, maltrata, humilha, rouba, mente. É assim. Uma lasquinha que tem, o mal vai e se alimenta. Né? Enquanto houver isso dentro da gente, não vamos alcançar a felicidade que nós queremos. Que pode ser uma felicidade de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. O importante é que se você atingir um nível de felicidade, grave no seu coração e mantenha essa chama acesa. Nunca deixe ela se apagar.
Porque quando você estiver triste, você vai lembrar, pô, já senti aquilo lá. Reavive aquele momento para que a sua chama de felicidade volte a acender dentro de você. Nas fases iniciais, o servidor prontifica-se a adquirir e absorver os ensinamentos de Meixo Sama. Entusiasma-se diante das revelações e deseja divulgar e pregar o Evangelho, levando a palavra e a salvação através do jorei e das práticas básicas da fé. Procura purificar e renovar seres necessitados de evolução e em círculos religiosos. Escreve, discursa e conduz pessoas. Sente os efeitos da dor e do sofrimento. É colocado à prova e tentado pelo mal. Começa a sofrer perseguições e muitas vezes a sustentar-se com dificuldade, construindo a sua bagagem de experiências dignificantes. Ao começar a viver em dificuldades, entende que muito mais difícil que a conquista do mundo é o domínio de si mesmo. Por vezes, cai e se submete também às forças e sugestões inferiores e descobre quão difícil é edificar o reino dos céus dentro de si mesmo. Constata que não havia eliminado seus sentimentos de egoísmo, orgulho, soberba, vaidade, e pela oração e pela vigilância passa a lutar dentro de si mesmo na busca da ação purificadora. Por fim, o servidor começa a deixar de ser aprendiz para tornar-se discípulo. Renova-se completamente depois de suportar e superar todas as provas e expiações. Com certeza isso aqui é muito nosso, né? Quem já passou por isso aqui sabe o que eu estou falando. Nós deixamos de ser aprendizes para nos tornar discípulos. É quando você entende o processo de purificação. É quando você entende que você não sofreu à toa. É quando você entende que o amor de Deus é tão grande por ti, que para você ser forte, você tem que aprender o que é ser fraco primeiro. Para você ser rico, tem que aprender a saber entender o que é ser pobre primeiro. Para você ser um vencedor, tem que saber e sentir o sabor da derrota. Senão você nunca vai saber o que é isso. Então, muitos de nós somos aprendizes ainda. Porque vivemos lamuriando, reclamando. Não gosto daquilo. Não vale. Fulano, tô de mal. Uma babaquice tosca, uma infantilidade gigantesca. Né? Sendo que é Deus que está no comando de tudo. Nos treinando, nos treinando, nos treinando. E se você não passar, não ficar forte nesse quesito, você vai ficar treinando, 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 até entender. E esse treinamento chama-se a chibata batendo no cangote. Entendeu? No lombo. Para doer mesmo. Aí vem alguém, vou te ajudar, e pega uma salmoura e joga nas suas costas que já estão pelando. Não é assim? Mas era meu amigo. Era. Amigo que adora ver suas dores. Porque nela, nas suas dores, ele se compraz. Ele se deleita com a sua tristeza, com a sua queda. Mas está do seu lado. E você confia. Esquece de rezar. Esquece de conversar com e falar, cara, eu tô aqui, meu, me ajuda, pelo amor de Deus. Tá doendo pra caramba. Mas prefere acreditar na matéria do que na parte espiritual. Tem uma música que até tocou na hora do jorei, chamada A Igrejinha de São Damião, do Marcos Viana. Ele fez a trilha sonora de Pantanal, do Clone, muita coisa. Né? A primeira versão. Né? E diz assim, de cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra no chão, construo o templo do coração. Eu fiz essa palestra aqui, acho que eu li umas 3, 4 vezes. Todas me emocionou. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em mim a casa do meu Pai. A igreja de São Damião foi reconstruída por Francisco de Assis, depois de um pedido de Deus. Mas antes dele assumir essa missão, ele teve que abrir mão de quem ele era. Teve que destruir sua segurança material, conforto, etc., para sentir e viver sob a vontade de Deus Supremo. No livro Francisco de Assis, tem um trecho que nasce a decisão. Quem conhece a história de Francisco vai ver o que eu vou ler agora aqui, é muito forte isso aqui.
Hoje uma pessoa mandou uma mensagem, uma postagem de um senhor. Críticas ou decepção com a igreja tal. E contando que não era contra a igreja, é contra as pessoas mal preparadas que, quando a mãe dele, muito doente, com câncer nos ossos, ele precisando ministrar jorei, que ele era messiânico, buscou ajuda, recebeu dizendo assim, você não pode ministrar jorei, que faz tempo que você não vem, tem que consagrar seu Ricardo. Mas alguém pode ministrar jorei da minha mãe que está doente? Tem que fazer um donativo. E ninguém foi, e a mãe morreu. E a mãe morreu. Estou contando o desabafo dele. E acabou calhando, porque no fundo, essa palestra é sobre isso. Nós temos que reconstruir um legado de Meixo Sama. Estão destruindo o que ele deixou, com narrativas fantasiosas, tendenciosas, mentirosas. Né? Pessoas usando a igreja a seu bel prazer, com assédio moral, assédio sexual, assédio disso, assédio daquilo, para se dar bem. Não foi isso que o Meixo Sama ensinou? E quando Francisco teve que tomar essa decisão, que não é fácil, você largar a sua vida material, e no caso dele, o pai era muito rico, ele também é, lógico, mas ele teve que se despir disso tudo para se tornar quem ele se tornou. No fundo, a gente se identifica um pouco com isso. Quando você larga tudo na matéria para se tornar um ser talvez mais espiritual do que material. Consequentemente, você sofre mais que as pessoas comuns. E uma pequena alegria para uma pessoa, para que uma pessoa teve uma graça. Isso vale muito a pena. As pessoas às vezes confundem milhares ou milhões de pessoas numa igreja. Isso não diz nada. Que se passar num funil, talvez sobe meia dúzia. A fé não é isso. A fé não é volume. A fé é individual. Religião não, religião é coletivo. Né? Cristianismo, budismo, messianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, né? Mas fé é individual. Milagre é individual. Nós temos que buscar isso de uma forma tão forte. Nós temos que ter uma identidade tão gritante como Meixo Sama, ou da fé que a pessoa professa, com seu mestre, que fala, cara, eu sou sua imagem e semelhança. Eu tenho que ser. Se o Senhor sofreu o que o Senhor sofreu, e eu estou sofrendo, e o Senhor venceu, eu também vou vencer. Eu vou aguentar. É que nem dizer que é cristão. Mas ninguém quer ir para a cruz, né? Ninguém quer tomar chicotada no lombo para dizer, aguenta aí. Mas eu estou fazendo isso aqui para redimir os seus pecados. Que se dane, meu brother. Alguém quer fazer isso no lugar de Cristo? Nem que a vaca tussa. Não é? Vai nada. Sabe por quê? Porque ele já passou todo o processo. É mais fácil agora ser cristão, não é? Mas se falar assim, você daria a sua vida e ficaria no lugar do Cristo? Não. Não dá. Tá igual aquela sátira do Tigas lá, que fala dos 300 lá. Acabei de noivar, não posso ir não. Do Leônidas, né? Uma sátira que tem na internet. Não dá para ir não, né? Acabei de noivar. Então, assim, é muito fácil falar que é isso, aquilo, outro, mas você mostrar, vivenciando pela sua fé quem você é, aí é um outro processo. Vamos lá. Francisco levantou-se consubstanciado no amor e na caridade. Procurou seus familiares. Pedro Bernardoni, entretanto, tinha viajado em busca de novos ganhos. Continuava hipnotizado pelo ouro, e seu objetivo era ganhar, e quanto mais, melhor. Assim procurou sua mãe e Jarla. Abraçou a mãe, beijando-a como de costume, e também Jarla, abraçando-a na candura peculiar dos anjos. Francisco falou com simplicidade e mansidão. Tomei uma decisão definitiva para a minha vida. Fui chamado para uma guerra, porém diferente da dos homens, para a guerra de Deus, onde o que ele verdadeiramente quer é a luta permanente comigo mesmo, em que eu possa induzir os outros a fazerem o mesmo.
Sei que serei perseguido, maltratado, difamado e desprezado. Não importa os homens, quero ficar com Deus. Quero seguir os caminhos do Cristo e ser abençoado por Maria Santíssima. Quero, minhas irmãs, ter paz na consciência por cumprir o meu dever de homem reto, de homem justo, que faz do amor a sua melhor arma de combate. Vós me compreendereis, pois sentirdes nos corações a verdade que muitos não percebem. Vós sois a ajuda dos céus com a qual Deus me premiou para as minhas necessidades. Não surgi no mundo por acaso, pois todos viemos com tarefas cujas definições não nos pertencem. E sim, aquele que tudo fez e que nos governa a todos. Quero e peço a sua vontade, que a sua vontade se faça em minha vida, e eu serei obediente aos seus desígnios. Bem sabeis do respeito que tenho por meu pai, minha mãe e por todos vós. No entanto, peço que me entendais. Doravante, somente obedecerei a Deus, pelas vias do Cristo, pois comecei a ouvir a sua magnânima voz mais demente. Ele é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Eu não me pertenço mais. Forte isso, né? Não tenho medo de ameaças humanas e, em se cumprindo em mim a vontade de Deus, irei renunciar a tudo que meu Pai acumula para o meu futuro, que pertence ao Senhor dos céus. Rogo-vos por compreensão e ajuda pelas orações, que certamente muito me valerão nos meus caminhos. Estou sentindo a verdade e me considero livre das condições da terra e preso a Cristo por amor. Deverei reconstruir a igreja do Senhor e começarei levantando paredes para que minhas mãos provem que estão ligadas em um corpo obediente aos mandos de Deus. Quero agradecer profundamente a mamãe até o momento. Punk. Quero agradecer a Jarla, que reconheço ser um anjo em minha vida. Um anjo no meu caminho que me ensinou de nobre e de bom. Para pensar assim, eu não sei porque eu me emociono com essas coisas aqui. Eu já li várias vezes, e todas as vezes eu falei, não, eu vou me segurar, não vai, mas não tem como. É uma coisa que vem. Isso é sonem. Que vem de dentro e você não tem como controlar, como manifestar. De hoje em diante, me considero livre dos bens terrenos e da família, de parentes e amigos que não entenderam minhas resoluções. Estarei com Deus e com Cristo, para que os homens sintam mais de perto o amor do nosso Pai Celestial, operante em toda a natureza. Quero ainda que vós saibais da minha admiração pela religião católica apostólica romana, pelo Papa, pelos cardeais, padres e bispos, e por todos os movimentos para o bem da terra, e por onde a caridade passar, eu sentirei muita gratidão. Todavia, é bom que também vós saibais que qualquer desses movimentos ou pessoas que esquecerem o Evangelho nos seus fundamentos primitivos, como saiu dos lábios do nosso Divino Mestre, receberá o meu repúdio e lutarei para que todos compreendam que a doutrina de Jesus é a doutrina de amor e de perdão, de paz e de trabalho. É isso que às vezes eu me sinto como na arte do jorei. Levando o que o Meixo Sama ensinou, e não o que deturparam em virtude de quê? Ganância, soberba, arrogância. Não é? Nós não viemos à Terra para isso. Nós viemos para cumprir uma missão sagrada. Tenho vontade de tirar o nosso mestre da cruz, onde todos o adoram, para que ele venha ao nosso encontro sorrindo, porque a alegria para nós é a força que anuncia a felicidade. Compete a mim entender o Cristo em espírito e verdade, sem exigências, amando e trabalhando, servindo e compreendendo, cantando e construindo, para que algum dia a humanidade venha conhecer o nosso esforço de ajudar, sem procurar ajuda para nós, de ajudar por amor a Deus e ao próximo. Agradeço por isso a todos e rogo aos céus que vos abençoem sempre. Não quero, se me permitisse, nem herança de nome. Ficarei com o simples Francisco. Que louco. Está mais forte do que quando eu escrevi essas coisas.
E se os céus permitirem, o sobrenome de Assis, onde devo começar a trabalhar sem demora. Mas que também caem as barreiras do regionalismo, porque desejo compreender e viver dentro dos ideais do universo. Quero, minha mãe, se me permites, antes peço que não te ofendas, que até o amor que tenho para contigo seja o mesmo para outras mães. Perdoa-me se isso te ofende, pois estou falando da verdade. A minha gratidão por Deus é imensa, por ter me dado mãe como a que tenho. A meu pai, que ora se encontra viajando, que Deus o abençoe sempre, e para ele a minha gratidão e o meu amor. Acho que Francisco colou em mim aqui, não é possível. Na realidade, quando eu me viro para o altar aqui, para vir dar palestra, algo acontece aqui. E só veio uma frase assim: deixa que eu te conduza, não resista. É o que eu estou fazendo. Lágrimas derramaram-se abundantemente nas faces. E com voz entrecortada de soluços, agradeceu a Mãe Santíssima. Saiu da casa de seus pais. Como a voz lhe tinha pedido para reconstruir a igreja, tomou como ponto de inspiração a pequena igreja da localidade de São Damião. Saiu pedindo de porta em porta, não mais como nobre, porém como homem comum, como filho de Deus e discípulo do Cristo. Ajuda para reconstruir a pequena igreja, contando o ocorrido com ele. E quase todos iam lhe ofertando o que podiam para a reconstrução da velha casa de Deus. E nesse ingente esforço, apareceram muitas mãos para ajudá-lo no empreendimento e contando louvores ao Senhor. Por aquele entusiasmo, sentiu no coração que aquele caminho era, por excelência, o seu roteiro, o da reconstrução, o de levantar alguma coisa caída, de laborar no engrandecimento da fé e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem começa a sentir Deus no coração, fazendo a sua magnânima vontade, conhece a mim, que nunca desampara as minhas ovelhas. Descer-se à terra com muitos cooperadores firmados no amor, que se reconhecerão uns aos outros pela força do amor que os une. Não encontrarás comigo vida fácil, nem ambiente palaciano, semelhante ao que fosse criado até. Auxilia a igreja que está enfraquecendo nos seus mais sagrados pilares, porque a verdade que está sendo distorcida, ovelhas sendo lobos, fazem tudo isso em meu nome de meu Pai que está no céu. Francisco, reforma a minha igreja, ajuda a reconsiderar o que fez, tomando outros caminhos melhores, mais justos e mais brandos. E quando quiseres a minha companhia, sabes onde estou? Me escuta. Me escuta. Quem já leu a vida de Meixo Sama verá momentos e situações em que ele passou de muito sofrimento e alguns de grande alegria, mas em momento algum se desviou do que foi designado por Deus Supremo. Tem um material, um trechinho dele que é chamado Caminho da Luz, que ele diz assim: finalmente decidi dedicar-me de corpo e alma, obedecendo uma ordem divina. Como 50% era a minha vontade, era a vontade de Deus, e 50% a minha consciência, eu sentia maior segurança que as pessoas comuns, mas também me sentia mais desamparado que elas. Naturalmente, eu não tinha vida fácil, economicamente falando, e em princípio só dispunha do suficiente para me manter durante alguns meses, não havendo qualquer perspectiva de renda certa. Era uma vida extremamente insegura, mas os seguidos milagres e revelações interessantes me faziam esquecer a preocupação financeira, de modo que a vida se tornava realmente alegre. Todo o meu tempo era tomado pelas pesquisas espirituais e cura de doenças. Muito semelhante, né? Muito semelhante. Espero que cada um de nós, que ainda somos aprendizes na fé, possamos nos tornar verdadeiramente discípulos de Meixo Sama, entendendo no coração e na alma quem somos nós e qual a nossa missão. Que saibamos agradecer a Deus a destruição dos nossos apegos e permitir que seja construída ou reconstruída uma nova pessoa para o mundo. Que não nos deixemos corromper pelo ego, vaidade, ambição, ganância, soberba e os vícios da alma.
essa foi uma das palestras mais diferentes que eu fiz na minha vida até hoje. E mexeu demais comigo. Talvez pela semelhança de vida. Lógico, eu não sou São Francisco de Assis, longe disso, né? Mas o modo como nós servimos é diferente, não é? O respeito pela dor das pessoas, o desprendimento de dividir o que nós temos. Ninguém entra aqui e fica desamparado, só se quiser. Não temos riqueza, mas temos uma coisa muito maior, que é o amor e a fé que a gente pode dividir com as pessoas. Quantos chegaram aqui caídos e hoje estão de pé? Não é? Na África, o pessoal que está chegando, as pessoas de diferentes, como aconteceu quarta-feira com o Renato que está aqui, e depois de você veio mais um outro pessoal que querem receber o Ricardo para salvar, para ficarem mais fortes na missão que eles têm. São espíritas. E aí? Qual o problema? Nenhum. Esse é o universalismo que o Meixo Sama fala. Então nós não podemos ter vergonha de quem somos nós. As pessoas têm que nos ver e nos reconhecer como servidores de Meixo Sama de uma forma muito diferente. E sem falar de religião. Ah, eu sou. Ah, eu sigo. Ah, eu creio. Ah, mentira. Não creio em bodega nenhuma. Quem muito fala, tão quilada não morde, né? Nós temos que ser pessoas que conhecidas pela ação. E não pelo rei das teorias. Não, né? Messama fala, né? Para com isso. Discursos vazios. Não levam a nada. Ação. Tem chance de levantar a mão e mensagem de orei? Levante e salve uma pessoa. Se ela vai seguir o caminho ou não, isso não é problema seu. É dela e com os ancestrais dela. Mas se veio parar no nosso caminho, alguma razão tem. Quem entra por essa porta vem para nos ensinar algo. E aprender também. E, consequentemente, também é um grande resgate de alguma coisa pendente de outras eras, de outras vidas. E nós temos que fazer o melhor para que isso seja acertado agora. Formar pessoas para salvar outras pessoas. Esse é a nossa missão. Obrigado a todos, uma boa missão. E vamos ajudar a reconstruir, né, essa fé tão linda que está sendo tão deturpada. Obrigado a todos.